Olá, gente, bom dia, tudo bem? Sou a professora Fabiana, professora do segundo ano do Arte SEB, da disciplina de Biologia. Hoje a nossa aula vai ser a aula 8 de Biologia B, do caderno de Biologia B, sobre caracterização das algas, tá? Então, as características gerais e a classificação, na realidade. Então, nós temos aqui, primeiro de tudo, as algas, elas fazem parte do reino protista junto com os protozoários, tá? Então, protozoários nós já vimos em aula presencial as características, quais são as protozoonoses, inclusive, tá? Então, hoje o foco da nossa aula vai ser exclusivamente essas algas. Então, o reino protista, só pra gente dar uma relembrada, o reino protista, né, é composto por organismos que podem ser tanto uni quanto pluricelulares, são eucariontes, né, ou seja, possuem o núcleo organizado, podem ser autótrofos no caso das algas ou heterótrofos no caso dos protozoários, de vida livre ou parasitas, certo? Então são as principais, as características gerais do reino protista. Já especificamente sobre as algas, nós temos algas que podem ser unicelulares, né? Então essas algas, elas são algas que têm essa característica de autotrofismo, certo? Então fazem fotossíntese. Aqui nós temos alguns exemplos, né? Euglenas, dinoflagelados, diatomáceas, são todos representantes dessas algas unicelulares. Já as algas pluricelulares, nós temos algas vermelhas, algas verdes, algas pardas, algas douradas, né? Então tem uma riqueza, ou seja, só nessas primeiras informações a gente observa que é um reino, embora seja um reino lá no início ainda, né? Esse reino ele é bem rico, né? Bem diverso também. Então, quais são as principais características desse grupo dentro do reino protista? Organismos fotossintetizantes, eucariontes, autótrofos que podem ser uni ou pluricelulares, dependendo do grupo, tá? Não possuem tecidos organizados, ou seja, eles se organizam em talos, né? Essa estrutura organizacional do corpo mesmo das algas a gente chama de talo. E são divididos de acordo com o pigmento às quais elas apresentam. Por exemplo, algas verdes são chamadas de clorófitas e as euglenófitas. Então, todas essas possuem clorofila, né? Principalmente clorofila A e B, né? E dá essa tonalidade esverdeada. Algas douradas, que são as crisófitas ou diatomáceas. Essas algas, elas são muito particulares, né, e muito interessantes, porque elas, né, na praia você anda à noite, você vê aquela areia toda brilhando, aquele brilho dourado lá que tem na areia, é diatomácea que veio, né, através da maré e fica depositada nessa areia, tá? Por isso tem esse tom dourado, beleza? Então, algas vermelhas são chamadas de pirrófitas e as rodófitas também têm essa tonalidade vermelha, e as algas pardas, que são as feófitas, tá? Então, aqui, como principal característica dessas algas verdes, né, as clorófitas, tem presença de clorofila A e B, né, que são esses pigmentos, né, que dão essa coloração, e presença de carotenoides. Então, essa é a principal ou primeira característica que dá, inclusive, essa tonalidade a essas algas. Tem como reserva, né, o amido, além de possuir uma parede celular bem espessa de celulose, né, então muito semelhante às plantas, e a gente sabe que as plantas, elas derivaram de algas verdes, né? Podem ser uni ou pluricelulares, dulcícolas e marinhas, então pode ter de água doce ou de água salgada, né? Ou seja, de ambientes úmidos, e tem como principal característica, ou aqui uma curiosidade, vamos dizer assim,
algas do tipo zooxanthella. Essas algas de zooxanthella aqui, elas têm uma importância muito fundamental para a biosfera, tá? E hoje os ecossistemas marinhos, né, os recifes de coral, eles passam por um processo muito drástico, que a gente chama de branqueamento de coral, por causa da morte dessas zooxantellas. Como assim, professora? Essas algas, elas realizam fotossíntese, né, naturalmente, para obter a sua energia, e elas vivem em associação mutualística com hidras, né, em recife de coral, tá? Essa associação, a hidra oferece alimento, nutriente para a alga, e a alga oferece também, em contrapartida, alimento e nutriente, né, para essa hidra. Com o aumento da temperatura global, essas algas elas morrem e produzem uma toxina. Então, os corais, eles expulsam a alga do interior deles, né, por causa da presença dessa toxina. Então, eles não ficam mais coloridinhos, eles ficam brancos e morrem, acabam por morrer, porque essa associação ela é mutualística, né? Ou seja, pelo conceito, relembrem lá, olhem as aulas de relações ecológicas, mutualismo é quando os dois indivíduos têm que obrigatoriamente viver juntos e se beneficiar dessa interação, tá? Então, aqui ó, nós temos o exemplo de que essas algas elas se reproduzem sexuadamente. Eu tenho o exemplo aqui das clamidomonas, tá? Então nós temos aqui ó, o ciclo sexuado dessa alga, que essa alga possui então gametas flagelados que precisam migrar na água, né, obviamente, até chegar no gameta feminino. Quando chega no gameta feminino, que ocorre essa fecundação, ocorre processos de meiose, formação do zigoto 2N aqui, ó, e aí depois da meiose formam organismos haploides, ou seja, novos gametas para poder realizar novamente o processo de fecundação, tá? Um segundo tipo, eu não vou entrar muito nesses ciclos, porque nós temos uma aula especificamente para os ciclos reprodutivos, certo? Então, outro representante é a uva. Essa uva, né, é um dos tipos de algas verdes mais estudadas, principalmente em relação a esse processo reprodutivo. Porque foi através dessa análise, desses estudos reprodutivos com essa espécie, que se identificou que as algas elas apresentam alternância de gerações. Ou seja, um ciclo dentro do mesmo ciclo reprodutivo, uma fase sexuada e uma fase assexuada. Nós vamos ver nas próximas aulas mais detalhadamente essas características, certo? As euglenófitas também são algas verdes, tá? Unicelulares, mas são flageladas, certo? Também possuem clorofilas A, B e carotenoides. A maioria é de água doce, então é uma das características que distingue das clorófitas. A reserva dessa alga é de paramido, tá? Então, que é uma característica exclusiva desse grupo. Possui um estigma, né, que é uma organela fotossensível, então esse grupo tem características bem peculiares, tá? Então, esse estigma vai orientar essa alga em direção à luz. Possuem nutrientes, né, originários dessa fotossíntese, como todas as outras algas, e aqui nós temos um exemplo, e a euglena sp, que é a principal representante desse grupo de alga, tá? Então eu tenho aqui uma euglena, tá? E tem aqui outros representantes desse grupo das algas. As crisófilas e bacilariófitas, né? Mais a gente conhece mais, estuda mais aprofundadamente essas crisófilas, também são conhecidas como as diatomáceas. Essas diatomáceas ou algas douradas, elas já possuem clorofila A e C, tá? Além dos carotenoides também.
A maioria é unicelular e uma das características delas específicas é a presença de uma camada ou de uma carapaça de sílica, ou seja, essas crisófilas ou essas diatomáceas, elas são rígidas, elas têm valvas, né, que formam essa característica. Ó, então nós temos aqui, ó, as valvas e tem essas ornamentações. Essas ornamentações aqui, ó, é uma característica distintiva ou diagnóstica para as diferentes espécies de diatomáceas, tá? Então, e elas são rígidas, durinhas mesmo. As pirrófitas são algas unicelulares vermelhas, certo? Então, essas algas vermelhas, também chamadas de dinoflagelados, locomovem-se por movimentos giratórios. Há uma espécie dinoflagelado que é chamada de espiroqueta. Essa espiroqueta é justamente porque ela anda assim, ela se movimenta dando através desses movimentos giratórios ou circulares. Possuem 2 flagelos, que é uma das características também diagnósticas desse grupo, tá? Reservam amido e apresentam essa bioluminescência, tá? Então, esses dinoflagelados, ó, aqui nós temos alguns exemplos, então, ó, dá para verificar essa bioluminescência, e os dinoflagelados, eles têm uma importância ecológica muito grande porque estão associados às marés vermelhas. Então aqui tem uma foto para mostrar essa maré vermelha, né? Fica essa coloração mesmo bem avermelhada, brilhante, porque quando essas algas se reproduzem, né, descontroladamente, elas se acumulam nessas regiões, certo? Dando essa característica que ficou conhecido mesmo como maré vermelha, tá? As algas vermelhas pluricelulares são as rodófitas, então já as unicelulares são algas bem pequenas, bem, né, que você vê com o microscópio e etc. As algas vermelhas, como a rodófita, pluricelulares, todas elas já são algas grandes, são essas algas que a gente encontra na praia quando a gente sai de férias e às vezes encontra essas algas na areia, na beira da praia mesmo, tá? Então, possuem clorofilas A, D, ficocianinas, né, que dão uma coloração azul, e ficoeritrinas, que dão uma coloração vermelha, amido das florídeas, que é uma dessas classificações dentro do amido, né, também dessa reserva. A maioria são marinhas e tem características, essas algas, algumas delas têm características de estarem associadas à alimentação humana, né? Então são espécies comestíveis, aí tem exemplo agar, então tem vários tipos de usos, né? Aqui nós temos os exemplos das rodófitas, tá? Então essas rodófitas, ó, a gente encontra bastante essas espécies, como eu falei, na praia, então são espécies bastante comuns. E as feófitas são algas pardas pluricelulares, tá? Então podem ser algas maiores, tá? Também apresentam clorofilas A e C, carotenoides, fucoxantinas, reservam mantinol, tem uma parede celular aqui, ó, que não é mais de celulose, mas é de algina, né? Tem como principal constituinte esse composto que chama algina, tá? Por isso que essas algas, elas são muito utilizadas, por exemplo, para fazer esse espessante de sorvete. Então também é utilizado como função alimentícia, certo? Aqui tem alguns exemplos, ó, também a alga parda aqui, bem comum da gente encontrar, certo? Então, essas são as características e a classificação. Deem uma aprofundada, né? Olhem no livro, procurem na internet, assistam a aula se tiver dúvida, assistam mais de uma vez essa aula, então me procurem para que a gente possa tirar as dúvidas de vocês, tá ok? Então, até a próxima aula. Tchau!